aí pessoal, eu sou João Paulo, professor de Física. Hoje a gente vai ver mais sobre associação de resistores e potência. Vamos lá, a gente viu em aulas passadas cada parte de um circuito e a gente analisou esse circuito com um resistor só. Então, se eu quisesse, por exemplo, ligar a minha TV, eu vinha aqui e colocava a minha TV aqui. Só que o problema é que a gente não tem só a TV para ligar em casa, a gente tem outras coisas. E eu selecionei aqui 3 equipamentos, a TV, o secador e o carregador, e quero fazer os 3 funcionarem no meu circuito. O jeito mais fácil de eu fazer eles funcionarem no meu circuito é simplesmente vir, cortar um pedaço do fio e ligar uma ponta em cada lado do meu equipamento. Então vamos supor que eu liguei aqui o secador e no final aqui eu liguei o meu carregador. Então o que vai acontecer? Se a gente analisar a corrente, então a corrente vai andando. Quando ela passa aqui, ela não tem outro caminho para seguir a não ser esse que tem, só. Então a corrente que passa nos 3 resistores é a mesma. Então eu tenho a corrente passando por 1 é igual a corrente passando por 2, que é igual a corrente passando por 3. A corrente não vai variar, certo? O que acontece? Quais são as consequências disso aqui? Isso já, inclusive, sobre vantagens e desvantagens de associação de resistores, já caiu em vestibular. Primeira coisa, se eu quero parar de assistir a TV, eu estou tirando esse resistor do meu circuito. Só que quando eu tiro esse resistor, quando eu desligo esse resistor, o meu circuito fica aberto. Um circuito aberto não tem corrente. Então, não tem como a corrente passar nem pelo resistor 2, nem pelo resistor 3, nem pelo secador, nem pelo carregador. Então, se você desligar a TV nesse caso, você não consegue nem secar seu cabelo, nem carregar seu celular. Então, isso é uma desvantagem no caso desse tipo de associação. Esse tipo de associação, que a gente vai chamar ele de em série, associação em série, que é igual você vai na escola, né? Você não vai passando de série, não vai vir uma atrás da outra. Aqui também, como os carregadores, os resistores estão todos no mesmo circuito, a corrente passa um pelo outro. Então, vai passando um depois do outro, igual você fazia na escola, em série. Então, a gente dá o nome desse circuito em série. Se a corrente é a mesma, a força que eu tenho que ter, a energia que eu tenho que ter para fazer esse elétron conseguir passar pela essa oposição, pela resistência, vai mudando. Então, se aqui tem uma resistência maior, eu vou precisar de ter uma energia diferente daqui que vai ter uma resistência menor. Então, nesse caso, pela corrente ser a mesma, a diferença de potencial de cada um deles é diferente. E a diferença de potencial total do meu circuito, a diferença potencial total que passa por ele, vai ser justamente a soma das diferenças de potencial que passa por cada resistor. Então vai ser o 1 mais o 2 mais o 3 e assim por diante. Enquanto a corrente total, como a gente já viu, é igual à corrente que passa em qualquer um dos resistores. Outra desvantagem, se eu tenho essa quantidade aqui sendo dividida entre os resistores, se eu tenho a quantidade de energia sendo dividida entre a quantidade de resistores que eu tenho no meu circuito, quanto mais resistores eu coloco nesse circuito, menos energia cada um vai ter para empurrar os elétrons para poder passar nessa resistência. O que acontece então? Se eu tenho menos energia para poder fazer o elétron passar, o meu equipamento vai funcionar numa potência menor. Então, se eu fizesse aqui, no lugar desses resistores, colocasse lâmpadas, se eu fizesse essa mudança, quanto mais lâmpadas eu inserisse no meu circuito, menos brilho elas teriam. Ia reduzir a potência de funcionamento das lâmpadas. Então, são 2 desvantagens que a gente tem na associação de resistores em série. A primeira desvantagem é que a corrente para de passar quando um dos resistores para de funcionar. E a outra desvantagem é que quanto mais resistores eu coloco no meu circuito, menor a potência de funcionamento de cada um deles. Fazendo
essa analogia aqui com a parte da equação do Uri, com a primeira lei de Ohm, a gente consegue ter que a resistência equivalente desse circuito é simplesmente a soma de cada resistência. Então eu posso substituir todo esse circuito. Agora eu posso fazer o seguinte, posso apagar o circuito todo e substituir ele por um circuito com um resistor só, que é o que a gente estava vendo antes, que a gente já sabe mexer com ele. Então esse resistor aqui, ele substitui os outros três que estavam. Então esse resistor é a nossa resistência equivalente. Quando eu for fazer as contas com ele, eu tenho que primeiro achar quanto ele vale, através da soma dos resistores, para poder fazer isso aqui. Agora existe uma outra forma de eu ligar meus resistores no meu circuito. Eu posso, ao invés de simplesmente tirar um pedaço do fio e colocar o resistor, eu posso emendar um fio com cada resistor aqui, ó. Então dessa forma eu posso ligar os meus 3 resistores que eu tinha, a TV, o secador, carregador, só que com outro fio, com um fio novo. O que acontece quando eu faço isso? Se eu faço de novo o caminho da minha corrente, eu chego nesse ponto, que é um nó, e nesse ponto a corrente ela vai ser distribuída para 2 lugares diferentes. Parte dela vai vir para cá e parte dela vai continuar para cima. Então isso daqui já mostra que a minha corrente não é a mesma que passa nos resistores. Nesse caso, a corrente que passa em 1 é diferente da corrente que passa em 2, que é diferente da corrente que passa em 3. Mas o que se mantém nesse caso é justamente a energia que faz a corrente conseguir andar. Então a diferença de potencial é igual nos resistores quando a gente está falando de uma associação em paralelo. Nesse caso, a gente tem os resistores colocados um paralelo ao outro, então a gente chama associação de resistores em paralelo. O que era desvantagem na associação em série passa a ser vantagem na associação em paralelo. Por quê? Como a corrente ela é distribuída nos nós, se para de funcionar esse resistor, por exemplo, eu paro de ter só essa corrente. Só aqui que a corrente não consegue passar. Agora o resto da corrente consegue fluir normalmente. Com isso, tanto o resistor 1 quanto o resistor 2 funcionam sem problema nenhum. Então eu posso ter o funcionamento independente entre eles. Eu posso parar, por exemplo, de secar meu cabelo e continuar assistindo televisão. Outra vantagem, se eu coloco mais resistores aqui dentro do meu circuito, mais corrente vai entrar no meu circuito e ela vai ser distribuída. Então a potência de funcionamento dele não é alterada. Eu posso colocar quantos resistores eu quiser, eu vou pegar mais energia e vou fazer essa corrente ser distribuída para todos funcionem no estado máximo de potência deles. Então eu não tenho mais problema, eu posso colocar quantas lâmpadas eu quiser, que o brilho dela sempre vai ser o mesmo, independente se for 1 ou se for 20. A resistência equivalente, nesse caso, ela já é um pouco diferente, ela é o contrário daqui. A gente somava a diferença de potencial, nesse caso a gente soma a corrente. Então, com isso, a resistência equivalente, ela acaba sendo um pouco diferente. Vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, e assim por diante. Então, nesse caso, para eu poder fazer a mesma coisa que eu tinha feito aqui, para eu poder fazer um circuito equivalente, eu posso apagar todos os resistores e simplesmente fazer um circuito com resistor só que nesse caso eu calculo essa resistência através dessa equação da resistência equivalente. E quando eu misturo a associação de resistores em série com a associação de resistores em paralelo, eu tenho uma associação mista. Isso é muito visto em lâmpada de Natal. Lâmpada de enfeite de Natal, já deve ter passado perto de uma, que está uma parte dela desligada, o resto continua aceso. É o que acontece, já foi também tema de questão de vestibular. Você tem várias lâmpadas ligadas no mesmo fio,
Então você tem vários pedaços de fio com lâmpadas ligadas. E todas elas são ligadas de forma paralela. Então eu tenho associação entre aqui em série, em série, em série, e entre elas eu tenho associação em paralelo. Por isso que você vê só uma parte das lâmpadas apagadas, porque quando queima uma em série, tudo que está ligado em série do ela se queima uma aqui, todas as outras vão parar de funcionar. Só que como o resto está ligado em paralelo, elas continuam funcionando normal. Um exercício sobre resistência equivalente, primeira lei de Ohm, caiu na Unifesp. Ele fala o seguinte, que entre A e B tem uma diferença de potencial e passa uma corrente de 2 A nesses dois resistores aqui. Então ele está falando para a gente que a corrente sai daqui com 2 A, só que quando ela chega nesse ponto, a corrente ela tem que ser distribuída. Parte vai ter que subir e parte vai ter que descer. Então se a gente tem um circuito em que a corrente ela é distribuída, ela não é a mesma que passa nos dois circuitos, a gente tem um circuito em paralelo. O que a gente precisa saber do circuito em paralelo? A gente precisa saber que o circuito tem corrente diferente, então a corrente do 1 é diferente da corrente do 2, e a corrente total vai ser justamente a soma delas. E tem que saber que a diferença de potencial que passa no resistor de cima é exatamente igual à diferença de potencial que passa no resistor de baixo. Então, nesse caso, a diferença de potencial é a mesma no resistor 1, no resistor 2 e no total do meu circuito. Então, para eu poder fazer esse exercício, eu preciso calcular qual é a resistência equivalente nesse caso e fazer achar a diferença de potencial para poder achar quanto vale a corrente que passa nesse resistor. Então, para a gente poder achar o que está sendo pedido, a gente tem que achar qual a resistência equivalente. A gente tem que fazer um outro circuito onde eu tenha um resistor só equivalente a esses dois que eu tenho aqui. E para eu achar esse valor aqui do resistor equivalente, eu uso a equação que a gente viu de resistência equivalente. Vai ficar 1 sobre 8 mais 1 sobre 2. Você que tem dificuldade para achar o MMC ou coisa do tipo, você pode simplesmente multiplicar os dois números que estão embaixo. Você vai achar um número, provavelmente não vai ser o mínimo múltiplo comum, mas vai ser um número que é divisível pelos dois, que também serve. Então, nesse caso, para não ficar... É fácil, mas vamos fazer um padrão para todos. 8 vezes 2, 16. Então, eu vou pegar aqui, 16 por 8 é 2, vezes 1 é 2, mais 16 por 2 é 8. Então, nesse caso, vai ficar 10 por 16. Se você reparou, aqui em cima eu somei os dois valores e embaixo eu multipliquei por 2. Então, fica mais fácil. Inverto tudo, eu fico com a minha resistência equivalente, vai ser 16 por 10, que é 1,6 ohm. Esse 1,6 ohm é esse valor aqui, 1,6 ohm. Então agora eu posso, através da primeira lei de Ohm, achar para o meu circuito equivalente quanto vale a diferença de potencial, que a gente sabe que por ser paralelo, ela vai ser a mesma tanto em um quanto em outro. A gente achando essa diferença de potencial que passa aqui, a gente consegue achar qual que é a corrente. Então, nesse caso, a diferença de potencial que eu quero achar, a resistência equivalente eu acabei de achar que é 1,6, a corrente que passa é o 2 A que foi dado no nosso enunciado. Então, eu vou ter aqui uma diferença de potencial de 3,2 volts. Só que não foi isso que ele pediu. Ele pediu a corrente que passa aqui. Então, agora eu vou voltar de novo na equação da primeira lei de Ohm, na equação do Uri, só que eu vou fazer só para cá. Eu sei qual que é a resistência que passa aqui, sei que a diferença de potencial é a mesma dessa de baixo, então eu vou usar a diferença de potencial 3,2, então U vai ficar 3,2. A resistência é do resistor 2, que vale 2, vezes I. Lembra do triângulo? U
R, I. Então, o I vai ser 3,2 por 2. Então, nossa corrente que vai passar no resistor é de 1,6 ampere. Ah, mas daqui é fácil, porque só tem 2. Então, ó, vamos ver rapidinho como faz quando a resistência está ligada de várias formas diferentes dentro do mesmo circuito. Aqui é uma associação mista, porque eu tenho tanto em série quanto em paralelo. Então, para eu calcular isso aí, eu tenho que fazer por partes. Vou acompanhar o circuito, a corrente sai andando. Quando ela chega nesse ponto, que chega nesse nó, ela vai ser distribuída. Parte vai vir para o resistor de 2 ohm, parte vai vir para o resistor de 3 ohm. Nesse caso, como a corrente é diferente, a gente já viu que é uma associação em paralelo. Então eu posso tirar esses dois resistores daqui e fazer só um que é o equivalente a eles. Então quando eu faço 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, eu vou obter aqui 1,2 ohm como sendo a resistência equivalente nesse caso. Agora, todos os outros que estão aqui estão ligados em série, porque está um após o outro. A corrente que passa desde o primeiro, do segundo, do terceiro, quarto é a mesma. Então, para eu achar a resistência equivalente nesse caso, eu somo tudo isso aí. 5 com 1,2, com 0,8, com 5. Isso dá 12 ohm. Então, eu posso fazer um circuito equivalente com uma resistência só de 12 ohm. Depois a gente vê como que a gente faz para reduzir o circuito a um circuito equivalente. Uma das coisas que a gente precisa estudar é a potência desse circuito. A potência é a transformação, a gente já viu isso, é a transformação da energia elétrica em outro tipo de energia. Então, do mesmo jeito que o meu gerador fornece energia para o meu circuito, o meu resistor perde energia através da potência dele. Potência alta faz perder energia mais do que um equipamento de potência baixa. E a relação entre a potência, a diferença de potencial e a corrente é dada pela equação do π. Então, o que significa? Como na nossa casa o U, que é a diferença de potencial, é mantida constante, ou 110 ou 220, toda vez que eu coloco um equipamento de potência maior, a quantidade de corrente que tem que passar por ele também tem que ser maior. Elas são diretamente proporcionais. Então, isso também mostra que quanto mais corrente, mais eu vou gastar. Então, o equipamento gasta mais quando ele é o equipamento de maior potência. Se eu usar as duas equações juntas, tanto do π quanto a equação do Uri, eu posso ter mais duas equações aqui, ó. Se a diferença de potencial é resistência vezes a intensidade de corrente elétrica, eu posso substituir esse U no lugar desse. Então, eu vou ficar com o I que está aqui e R vezes I. Então, eu tenho a equação P igual RI quadrado. Da mesma forma, se eu for analisar o U, eu coloco o I como sendo U sobre R. Quando eu substituo na fórmula do π, eu fico como isso aqui. Essas duas equações elas são importantes justamente porque elas mostram a proporcionalidade entre corrente e resistência. Olha só, como a gente tem a corrente diretamente proporcional à potência nesse caso, toda vez que eu aumento a resistência, menor vai ser minha corrente. Agora, principalmente esse aqui, ó, pegadinha de vestibular, chuveiro elétrico. Nesse caso, a potência ela é inversamente proporcional à resistência. Resistência, quanto maior for a resistência aqui, menor vai ser a potência. Então, você pensar no chuveiro elétrico, você coloca ele em duas posições, verão ou inverno. O que diferencia a posição de verão e inverno? Como a diferença de potencial vai ser a mesma, como o seu chuveiro vai ser 220, não vai mudar mais, você não consegue variar essa diferença de potencial, a potência é inversamente proporcional à resistência.
Então, no caso, se eu tenho lá um circuito de chuveiro que tem uma resistência enorme, só que aí eu tenho uma chave que eu posso selecionar ou no ponto B ou no ponto A. Essa chave vai fazer o meu circuito ficar maior ou ficar menor. Se eu selecionar ela no ponto A, o meu circuito ele vai ser só esse pedaço aqui. Então, o tamanho da minha resistência vai ser menor. Quanto menor for a minha resistência, maior vai ser a minha potência. Então, quando você seleciona o inverno no seu chuveiro, você está diminuindo o tamanho da resistência. Porque quando a gente mantém a diferença de potencial constante, ela passa a ser inversamente proporcional. Quando você coloca na posição verão, tem que passar por toda essa resistência. Nesse caso, aumentando a resistência, diminui a potência. Então, a água vai esquentar menos. Ao contrário do que acontece aqui. Se eu mantenho a corrente, aqui vai ser o inverso desse de baixo. Essa parte de potência dissipada é muito utilizada em exercícios de vestibulares para perguntar sobre disjuntor. Inclusive, a gente vai resolver um numa Universidade Federal do Pernambuco. Primeira coisa, o que é um disjuntor? Disjuntor é um equipamento de segurança que serve para você proteger a fiação da sua casa. Você faz uma instalação elétrica, você prevê quais são os equipamentos que serão ligados na sua rede. Então você está prevendo qual que é a potência que você vai consumir. A gente acabou de ver a potência é diretamente proporcional à corrente. Então se eu aumento a potência, a minha corrente também vai aumentar. Se eu aumento corrente, definição de corrente, movimento ordenado de carga, quantidade de carga que passa num intervalo de tempo que a gente viu lá atrás. Então, se eu aumento a corrente, a quantidade de carga que vai passar pelo fio vai ser maior. Então, meu fio ele tem que suportar essa quantidade de carga que passa por ele. O disjuntor serve justamente para limitar a quantidade de corrente que vai passar pelo nosso fio. Se eu coloco um fio que aguenta uma certa quantidade de carga, se eu passar menos do que aquela quantidade, sem problema nenhum. O problema é quando eu passo mais coisas do que deveria. Por exemplo, tem muita gente que liga secador de cabelo, chapinha, carregador e logo depois liga o aparelho de som no estabilizador. Acha que estabilizador é um T gigante. E aí queima o estabilizador. O que acontece? Quando você liga vários equipamentos junto, tudo numa tomada só, ou no estabilizador, ou num T, você está somando as potências dela. Com isso, a quantidade de corrente necessária para fazer funcionar cada um dos equipamentos é muito grande. E essa corrente chega pelo fio que chega lá na sua tomada. Se esse fio é feito para suportar uma quantidade de carga e você está pedindo que ele puxe mais carga do que ele precisa, se você não cortar essa corrente, você tem um sério risco de curto-circuito. Então o disjuntor, antigamente também se usava fusíveis, que também são usados em alguns equipamentos hoje, eles são equipamentos justamente que cortam a corrente quando ela excede o valor que foi pré-estabelecido. Então, para a gente calcular de quanto que é um disjuntor, que nesse exercício é perguntado, a gente precisa calcular qual que é a corrente que passa pelo chuveiro que ele dá no exercício. Então, o exercício dá um chuveiro de 3.500 watts, ligado numa tensão de 220 volts e pede para você calcular qual que seria o melhor disjuntor que você poderia colocar ali. Nesse caso, a gente tem que saber que tudo que é em watt é potência e tudo que é em volt é diferença de potencial. Como eu quero achar a nossa corrente, eu tenho uma equação que liga essas três letras, que é a equação do π. A equação do π, ela também pode ser colocada no meu triângulo que a gente fez a equação do Uri. Então, eu vou colocar o π aqui e vou substituir os valores que foram dados no enunciado. Nesse caso, a potência por 3.500 e a diferença de potencial por 220. Então, o I está sozinho, 3.500 em cima, 220 embaixo. Quando você faz essa conta, você vai chegar com 15,9 ampere. Então, o que está me falando essa conta? Ela está me explicando que eu preciso de uma corrente de 15,9 ampere para fazer meu chuveiro funcionar com uma potência de 3.500, quando a rede que ele está ligado é de 220 volts. O problema do exercício é o seguinte, como ele era um exercício
de teste, tinha lá a letra A 5 ampere, letra B 10 ampere, letra C 15 ampere, letra D 30 e a letra E 60. Da 15,9, a tendência é você vir e 15, porque está muito mais perto do que qualquer outro. Só que o disjuntor, por ele ser um equipamento de segurança, ele limita a quantidade de corrente que vai passar. Se você limitar essa quantidade de corrente em 15 ampere, você nunca vai conseguir chegar nos 15,9. Então o disjuntor sempre vai desligar quando você ligar o teu chuveiro. Então você precisa, na verdade, colocar o disjuntor um pouco maior do que a corrente que precisa passar. Então se tivesse um disjuntor de 16, 17, tudo bem. Agora o valor mais próximo de 15,9, só que é maior do que 15,9, é o valor de 30 ampere. Então nesse caso, o disjuntor que você colocaria era o disjuntor de 15 ampere.